Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós temos mais um estudo bíblico. Você está preparado? Já pegou a tua Bíblia? Se você já tem ela aí, então abre lá em Apocalipse, capítulo 3. E hoje nós vamos olhar os versículos 14 até 22. Qualquer coisa, dá uma pausa aqui no vídeo, enquanto você abre o texto, que nós já queremos também ler ele. Apocalipse 3, 14 a 22, carta à igreja em Laodiceia, e o texto diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui o texto. Estimados, nós chegamos ao final do capítulo 3 de Apocalipse, com a última carta escrita a uma igreja específica da época, a igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica. Talvez a igreja de Laodiceia fosse a mais rica de todas as 7 que receberam cartas. A cidade era conhecida pelos bancos, pela indústria têxtil e também por uma escola de medicina muito importante, que formava na época médicos muito importantes e que também produzia um colírio fundamental no tratamento dos olhos. Além disso, Laodiceia também possuía uma fonte de água termal, que era encanada para a cidade, chegando lá morna, o que era motivo de orgulho para todas as pessoas da cidade. Além disso, Laodiceia, assim como outras cidades, também foi atingida por um terremoto uns 30 anos antes de receber essa carta. Mas rapidamente eles conseguiram se reconstruir, levantar de novo a cidade, sem depender de ajuda externa. E olhando mais especificamente para a comunidade, diferente de Filadélfia, que era fraca, Laodiceia era uma comunidade rica, influente, uma comunidade forte, uma comunidade que não precisava de nenhuma ajuda externa para se manter. E é muito interessante como Jesus se apresenta para essa comunidade. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Isso é interessante porque um dos perigos da riqueza é de moldar as coisas conforme o seu gosto. Num julgamento, por exemplo, é fácil silenciar uma testemunha verdadeira ou comprar testemunhas falsas quando se tem poder. Para uma comunidade muito rica, Jesus se apresenta como a verdade, como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira que não mente, que não pode ser comprada, que falará somente a verdade, porque Ele próprio é a verdade. Para uma comunidade forte e rica, toda poderosa, Jesus se apresenta como o soberano, como o princípio da criação de Deus, ou seja, como aquele a quem pertencem todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada existiria. Ele é o Todo-Poderoso, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E a verdade, dita por essa testemunha fiel e verdadeira,
é uma verdade dolorida. Uma verdade escondida atrás da riqueza, uma verdade que nem eles mesmos estavam enxergando. Jesus diz: tu és morno, não és nem quente e nem frio. Assim como a fonte de águas que eles tinham, que era morna, cuja temperatura não era boa para beber e também era fria demais para o café ou para o chimarrão, essa é a água morna. É quente em relação à água fria, mas em relação à água quente, ela é fria. Um negócio meio interessante. Em resumo, Laodiceia era uma igreja, digamos, em cima do muro, que não sabia para qual lado cair. Uma igreja vivendo de aparências, uma igreja que tentava ainda seguir a Jesus, mas que não tinha mais o fervor e não tinha mais paixão pela missão de Deus. Por esse motivo, por ser uma igreja morna, uma igreja indecisa, Jesus diz: eu estou a ponto de te vomitar. Uma palavra bastante dura, mas era verdade que precisava ser ouvida. Era sim uma igreja rica e poderosa, mas isso não lhe ajudava muito, pois chegou ao ponto de arrogância, de dizer que não precisava de mais nada. O seu abono financeiro tornou Laodiceia autossuficiente. Ela não precisava nem mesmo do Senhor, podia se virar sem Ele, pelo menos é o que eles achavam. Entretanto, toda a sua pompa, toda a sua riqueza escondia a miséria, a pobreza, a cegueira e a nudez. E isso não agrada a Jesus. Ele não tem prazer em ver a sua igreja assim, sofrendo, escondida. Uma igreja vivendo uma mentira. E por isso Jesus também aconselha a comunidade em Laodiceia: compre de mim ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e colírio. Falando na linguagem que eles entendiam, na linguagem do comércio. Jesus desdenha dos produtos que eles tinham, que eram tão importantes e de tão boa qualidade, o ouro, o tecido, o colírio, para lhes oferecer produtos ainda mais importantes, de qualidade ainda melhor, produtos que eles precisavam e talvez nem sabiam. E o primeiro deles, ouro refinado. Laodiceia precisava comprar a verdadeira riqueza do Senhor. Eles precisavam de tesouros no céu. Afinal, os tesouros e as riquezas desse mundo, elas encontram seu fim. São corroídos pela ferrugem, são destruídos pela traça. Era preciso amontoar tesouros do céu, para então serem verdadeiramente ricos. A vida eterna, o reino de Deus, era a maior riqueza que eles poderiam pensar em ter. E essa riqueza que Jesus lhes aconselha a procurarem. Não vivam procurando apenas ouro nesse mundo, mas busquem tesouros no céu. Uma segunda questão, Jesus diz: comprem de mim vestes brancas. Roupas brancas eram símbolo de absolvição nos tribunais da época. Os réus eram despidos durante o julgamento, semelhante a Jesus quando foi crucificado. Aqueles que eram absolvidos recebiam então roupas brancas, que representavam justiça e honestidade, limpeza, purificação. Por isso Jesus diz para aquela comunidade: vocês têm fábricas e fábricas de tecido em Laodiceia, mas comprem de mim roupas brancas. Venham a mim e se tornem novamente santos. Venham a mim e recebam perdão e purificação e sejam lavados dos seus pecados. Uma terceira questão, Jesus diz: comprem de mim colírio para que possam ver. Como já foi dito, lá em Laodiceia tinha uma escola de medicina, onde era fabricado um colírio muito importante, usado no tratamento dos olhos. Era muito comum ver pessoas cegas naquela época. E por isso então desenvolveram esse colírio lá em Laodiceia. Por esse motivo também era uma comunidade que sabia as consequências da cegueira. Era uma cidade, uma comunidade que conhecia muito bem o que é ser cego.
E por isso é dito para eles comprarem colírio do Senhor, porque sem perceber, eles também estavam cegos, talvez espiritualmente cegos. Não conseguiam ver a miséria, a pobreza e a vergonhosa nudez que estavam vivendo. Para eles tudo era lindo e maravilhoso. Eles estavam muito bem financeiramente, eles eram independentes, eles não precisavam de ninguém. Mas Jesus diz: tu és cego e tu nem percebesse como tu és infeliz. Tu não percebeu ainda a tua miséria, a tua pobreza, a tua nudez, a tua cegueira. Mas havia tratamento. E era o próprio Jesus. Era preciso ir a Ele para conseguir de novo enxergar a realidade e a verdade. Em resumo, Jesus aponta para os erros, aponta para a doença da comunidade. Mas então também demonstra o tratamento, o remédio eficaz. Esse diagnóstico ele não é feito por maldade ou simplesmente porque Jesus queria pegar no pé daquela comunidade. Mas a disciplina, a repreensão, vem justamente porque Jesus ama a sua igreja. Por isso, diante dos seus conselhos, também vem o pedido e o clamor dizendo: te arrepende. Esse arrependimento é voltar ao Senhor. É novamente ter paixão pela sua obra. É uma fé viva e ativa. É uma igreja dependente do Senhor, que vive diariamente em confissão e sob a graça de Jesus. Quando Jesus diz para Laodiceia: te arrepende, volta para mim, é isso que ele quer dizer. Sejam novamente dependentes do Senhor. Vivam em confissão e arrependimento. Sejam novamente uma igreja fervorosa, que vive uma fé viva, uma fé ativa. E para isso, também o Senhor está à porta. E Ele bate. Ele chama pelo seu nome, esperando alguém abrir. É muito interessante perceber aqui a ousadia do amor de Deus. Nesse mesmo capítulo 3, na carta escrita a Filadélfia, Jesus se apresenta como aquele que tem as chaves do reino de Deus. Para Ele não há barreiras, não há limites. Ele é o Senhor da igreja. A igreja foi fundada por Ele, está em suas mãos. E Ele mesmo possui as chaves. Mas pacientemente, Ele bate a porta e espera alguém abrir para que então possa entrar. Assim como na parábola do filho pródigo em Lucas 15, onde o pai aceita a vontade do seu filho de sair de casa e depois o recebe de braços abertos. Também Jesus respeita a decisão da sua igreja. Ele não arromba a porta, ele não vai entrando sem permissão. O seu amor é incomparável. E para aquele que abrir a porta, para aquele que deixar Jesus entrar e fazer parte da sua vida, da sua família, também há uma promessa. Esse se sentará ao lado de Jesus no trono do Pai. Como é precioso isso, mesmo uma igreja arrogante, uma igreja que deixou o seu Senhor do lado de fora por muito tempo, também tem a oportunidade de se arrepender, de voltar a ser perseverante na fé. Esses vencedores, como Jesus chama, não serão esquecidos. Aqueles que se arrependerem, aqueles que voltarem a ser vivos e ativos na caminhada com o Senhor. Aqueles que voltarem a ser fervorosos e apaixonados pela missão de Deus, não serão esquecidos, mas receberão também lugar de honra no reino de Deus. É mais ou menos esse um resumo, e até bastante simples, dessa carta à igreja em Laodiceia. E eu queria deixar aqui duas questões, principalmente para a gente ir pensando. Talvez ao longo do estudo e ao longo da leitura outras questões te chamaram a atenção, mas duas questões eu queria deixar para você pensar aí durante a semana na sua casa. A primeira delas é: enquanto comunidade, enquanto família, enquanto pessoa cristã, nós estamos vivendo na dependência do Senhor, confiando no seu amor e no seu cuidado, confiando no bom pastor que não deixará que nada nos falte? Ou nós nos tornamos autossuficientes como Laodiceia?
não dependendo de nada e nem de ninguém, às vezes não conseguindo enxergar a miséria, a pobreza e a nudez que nós vivemos quando estamos longe do Senhor. Como nós estamos vivendo? Dependentes do Senhor da igreja, ou nos tornamos autossuficientes e achamos que não precisamos de mais ninguém. Pensa sobre isso. Uma segunda questão. Se Jesus olhasse para a tua comunidade, qual seria o diagnóstico? Uma igreja quente e fervorosa pela missão de Deus? Uma igreja fria, sem vida, morta? Ou uma igreja morna, indecisa, que vive de aparências? Qual seria o diagnóstico de Jesus? E o que você pode fazer e pode contribuir para que a tua comunidade seja ainda mais uma igreja de Jesus Cristo e caminhe ainda mais perto de Jesus Cristo? Eu pergunto isso porque todas as vezes que Jesus constatava um problema na sua igreja, todas as vezes que Jesus chegava a um diagnóstico negativo sobre algo nessas igrejas, Jesus também apontava a solução. Se arrependam, mudem essas atitudes, façam diferente. Nós corremos um risco hoje muito grande de talvez olhar apenas os problemas da nossa comunidade, os defeitos, os erros, mas não trazer nenhuma ideia ou nenhuma solução, não fazer nada para mudar. Estimados, quando Jesus diz arrependam-se, ele fala de atitudes, atitude concreta, mudança concreta. De nada adianta apenas criticarmos e não propor nenhuma mudança. Pensa sobre isso. Qual seria o diagnóstico de Jesus? E o que você pode fazer para melhorar a vida comunitária? O que você ainda pode fazer para contribuir com a tua comunidade, para contribuir no crescimento do reino de Deus? Pensa sobre isso e realmente leva a sério essa pergunta. Para concluir, estimados, nós chegamos ao final do capítulo 3 de Apocalipse, ao final das 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor. Se você não acompanhou os últimos estudos, eles estão disponíveis aqui no YouTube. Além disso, se inscreva no canal da paróquia, deixe algum comentário aqui no estudo, a tua opinião ela é muito importante para nós. E eu já vou avisando que a gente tem planejado algumas mudanças nos nossos estudos. Então, fique atento. Um abençoado dia ou uma abençoada noite, uma abençoada semana. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo continuem conosco. Até mais. Gente, eu voltei por mais 2 questões para você continuar pensando. A primeira delas, olhando para Laodiceia, Jesus diz: eu disciplino aqueles que eu amo. Na nossa vida hoje ainda não é diferente. Muitas vezes Deus vai dar um puxão de orelha na gente. Deus vai dar uma sacudida na nossa vida. Não por birra, não por castigo, mas porque Ele nos ama. Porque talvez Ele esteja nos convidando, nos chamando ao arrependimento. Porque talvez Ele esteja nos lembrando de que sem Ele não somos nada. De que Ele é necessário. Ele é essencial na nossa caminhada. Talvez Deus nos dê uma sacudida. Talvez Deus nos dê um puxão de orelha e dê uma sacudida na nossa vida. Simplesmente porque Ele nos ama. Lembra disso. Deus não é um Deus sempre pronto a nos castigar, um Deus que está ali com a varinha na mão esperando a gente fazer arte. Mas é um Deus que nos ama de uma maneira maravilhosa. Um Deus que nos oferece restauração, reconciliação e vida eterna. Por isso, estimado, talvez na tua vida Deus também já deu uma sacudida. Talvez Deus já puxou a tua orelha também. Mas é por amor. É porque Ele realmente se importa contigo. Uma segunda questão, talvez seja um dos textos
mais conhecidos de Apocalipse, que é o versículo 20, onde Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. É muito interessante isso, porque nessa caminhada com Jesus, é Ele que vem até nós. Nessa relação com Deus, é o próprio Deus que vem até nós e que bate na nossa porta. Nós não precisamos nem ir procurá-lo, mas Ele está ali na nossa porta, batendo e pedindo para entrar. E mesmo sendo um Deus todo-poderoso, um Deus sem limites, é um Deus que respeita a nossa decisão, que respeita a tua decisão. E se você permitir que Ele entre, e que Ele faça uma faxina lá na tua vida, e que Ele veja todos os cômodos da tua casa, até aquele quartinho mais bagunçado, Ele vai entrar. E se você disser: não, fica aí fora, porque eu não quero que tu entre, eu não quero que tu faça parte da minha vida e da minha família, Ele vai ficar lá fora, mesmo te amando. Ele respeita a tua decisão. Por isso Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar. Senão Ele vai continuar do lado de fora. Esse é o amor de Deus. Um amor tão grande, um amor tão incompreensível, que abre mão de tudo por mim e por tua causa, mas que ainda respeita a nossa decisão. Uma decisão, às vezes, e talvez, de permanecer longe dele. Cada decisão tem suas consequências, mas essas decisões são respeitadas por Deus. Isso é fantástico. Agora sim, uma abençoada semana, um abençoado dia, uma abençoada noite, não sei quando você está assistindo. E continue acompanhando o canal da Paróquia.